Os primeiros imigrantes a povoarem o Brasil foram os portugueses a partir de 1500. Em Campinas, eles foram os primeiros povoadores efetivos, juntamente com os migrantes paulistas vindos da região de Taubaté e que se fixaram na cidade entre 1739 e 1744. Os primeiros africanos escravizados chegaram à cidade no final da década de 1770 e em 1797, ano em que a freguesia foi elevada à Vila de São Carlos, eles já somavam 700, que representavam uma parte massiva da população. Mais tarde, com a cultura cafeeira e o abolicionismo começando a ser discutido no Brasil, outros povos vieram para Campinas. Os primeiros foram os colonos alemães na década de 1860. E a imigração em massa passou a ocorrer na década de 1880 e em outros períodos motivada por guerras e fuga dos estrangeiros da fome e da miséria em seus países de origem. No Memórias da Cidade, desta edição nós vamos mostrar a história da imigração na construção de Campinas. Campinas também recebeu um contingente grande desses imigrantes. Nós tivemos os japoneses, é claro que a gente já tinha muitos portugueses aqui, né? E outras origens, alemães, franceses, árabes. Esses imigrantes, eles vieram para cá, obviamente, trazendo já alguma cultura, seja de técnica de trabalho na lavoura, seja de atividade industrial e até de comércio. Os italianos, por exemplo, se destacaram com a mão de obra qualificada na parte de confecção, manuseio de pedras, mármores, por exemplo. Eles também vinham com uma cultura já mais ou menos de organização sindical, e tudo isso foi formando a sociedade campineira ao longo desses anos. Se nós formos traçar a presença de estrangeiros, né, não brasileiros, no nosso acervo, olha, é difícil precisar uma data, porque a gente encontra frequentemente esses registros de pessoas, às vezes pontualmente ali. Formos falar de registros mais massivos, bom, a gente tem um livro de registro de naturalizações, né, que tem uma legislação específica, que trata dele bem específica. Curiosamente, é um livro que tem poucos registros ali, não tem muitas páginas preenchidas, mas acho que, se formos falar de imigração, e imigração não a imigração forçada, que aí nós estamos falando das pessoas escravizadas, trazidas à força para o Brasil para trabalhar, né, em trabalhos forçados. Então, não falando de imigração forçada, nós temos um documento muito interessante que é o livro de registro de casamentos. Ele foi batizado de livro de registro de casamentos a católicos, mas é um livro de registro de pessoas que não professavam a religião oficial do Estado, que naquele momento, no século XIX, até a proclamação da República, era o catolicismo. Por quê? Né? Salvo engano, os casamentos eram registrados na Igreja Católica. Na década de 1860, se não me falha a memória, uma legislação imperial que estabelece este procedimento para você registrar os casamentos das pessoas que não eram católicas, de forma que isso tivesse efeitos cíveis, né? E estes registros, guardados algumas minúcias ali, alguns procedimentos, eles precisavam constar na Câmara. Então, na Câmara de Campinas, nós temos este registro de casamento. É um livro bem preenchido, com muitos registros, e são registros muito ricos, porque eles trazem N informações das pessoas, trazem
nome do noivo e da noiva, trazem de onde essas pessoas vieram, trazem nome dos pais, profissão que essas pessoas tinham, quem realizou o casamento, onde realizou o casamento, quando o casamento foi realizado. Esses registros têm uma certa estrutura ali que sugere que o registro feito na Câmara, pelo menos em alguns casos, era uma cópia de uma certidão e nessas cópias, via de regra, a gente tem ali registrado o casamento realizado no lugar tal, com as testemunhas tais, pelo pastor tal. Então também dá até para a gente retraçar um pouco quem são essas pessoas que estão atuando neste momento. Este é um livro que nós estamos pesquisando um pouco qual que é a normativa que define a função dele, né? É o livro de registro de médicos, cirurgiões e tudo mais. O que a gente sabe é que, principalmente durante o século XIX, a gente tem uma carência desses profissionais na cidade, né? Acredito que já tratamos em documentários anteriores de questão de vacinação, que para vacinar você precisa de médicos, cirurgiões ou alguém que seja alfabetizado, né? Não sabemos se esse livro, às vezes, surge, o livro de registro de médicos e cirurgiões surge para suprir essa demanda, não conseguimos localizar a legislação atrelada a ele até então. Mas é um livro que traz também registros de estrangeiros que vieram exercer sua profissão de médico cirurgião aqui em Campinas. Durante o século XIX foi criada uma lei imperial falando sobre todo o processo de naturalização, quais estrangeiros podiam ser naturalizados e quais os procedimentos para isso. E nessa lei eles diziam que esses registros, essas declarações de vontade de naturalização deveriam ser registrados na Câmara. Então, na própria lei, eles falam da necessidade de criar um livro na Câmara, haver um livro na Câmara para poder fazer esses registros das naturalizações dos estrangeiros que queriam se tornar brasileiros. Esse é um livro que, curiosamente, tem até menos registros do que outros livros que registram os estrangeiros. Então, o registro de acatólicos, ele é muito maior até do que esse. É uma curiosidade. A gente sabe que Campinas recebeu muitos estrangeiros para trabalhar em lavouras ou para fazer o trabalho mesmo dentro da cidade, mas é um livro que tem poucos registros. Eles trazem alguns registros dessas pessoas que queriam se naturalizar, mas não é um número tão grande assim. Claro, passava a ter alguns direitos como cidadão, mas é mais voltado a essa burocracia da naturalização mesmo. A gente tem alguns nomes conhecidos nesses livros, como o da família Langardi, da família Krug, do próprio Dr. Ricardo, que também foi vereador. São pessoas que elas foram ficando na cidade, foram se estabelecendo, criando suas famílias, e por isso eles também estão registrados nesses livros. Nesse livro, por exemplo, a gente tem dois profissionais da área da saúde, um francês e o outro irlandês. Então, ele demonstra também que essas pessoas que estavam chegando ali estavam atuando na cidade. E tem alguns outros exemplos que não estão nesses registros que a gente sabe na cidade, como Carolina Florence, Hércule Florence, e muitos outros que criaram escolas, que trabalharam com arte, que trabalharam em outras frentes aqui na cidade. O exemplo que vai saltar mais rapidamente a memória é o exemplo, um vereador que às vezes tinha algumas pautas polêmicas, o Dr. Ricardo Gambton Daunt, né? Sim, é um imigrante que foi vereador por diversas vezes e em que pesem os posicionamentos deles, que hoje em dia nos são bastante indigestos, podemos dizer assim, né? Sim, ele era um imigrante que foi vereador. É um vereador muito atuante, mas com alguns posicionamentos, no mínimo, bem complicados. As primeiras famílias de imigrantes chegou no Porto de Santos em 10 de agosto de 1856.
O segundo navio vem em 18 de julho de 1857, trazendo uma outra leva de famílias de imigrantes que vieram para cá para trabalhar na fazenda Sete Quedas, aqui em Campinas, onde é o Swiss Park hoje, né? Eles vieram para trabalhar nas lavouras de café, trabalharam em média de 5 a 8 anos, dependendo das suas contas e dívidas de viagem e tudo mais. E aí, assim, conforme foram quitando, né, suas contas, foram guardando algum dinheiro, que até então, em 1860, o primeiro imigrante que conseguiu quitar suas dívidas foi Frederico Tameiros, né? Ele consegue, então, pagar as suas dívidas, e aí ele vendo, né, toda aquela situação dos imigrantes, ele mesmo, por conta própria, decide procurar por um lugar onde pudesse se estabelecer, onde pudesse ter sua própria terra, né? Então ele sai da fazenda Sete Quedas com um facão na mão, um pequeno embornal com comida e, se guiando pelo sol, saiu no sentido no norte, né? E deixou um recado para os companheiros deles ali, para as outras famílias, que se ele não voltasse dentro de 30 dias, então alguém tomasse conta da família dele. Isso aqui era mato, não tinha, assim, absolutamente nada, né? Ele vem e acha esse lugar onde nós estamos hoje, uma área mais descampada, cercada por riacho, né, por alguns rios, de terras boas, e aí então ele vem e descobre essas terras, e aí ele volta lá para a fazenda Sete Quedas, eles se juntam num grupo de famílias, e conforme cada um pôde reservar um pouco de dinheiro, eles compram essas terras, porque era uma fazenda abandonada naquela época, não tinha assim, tinha uma propriedade, mas não tinha nada, né? Isso aqui era abandonado. Cada família, por exemplo, contribuiu com o que podia, né? E dentro do que cada família contribuiu, eles dividiram as terras em lotes. Então tinha família que tinha um lote maior porque contribuiu com mais, outra tinha um lote menor porque não pôde contribuir com tanto. E assim então eles começaram, a partir de 1861, a formarem aqui a colônia alemã de Friburgo. Ao todo vieram 34 famílias diferentes para cá, entre 1861 até mais ou menos 1886, nesse período, né? Foram juntando, não vieram todos de uma vez, mas aí começaram a vir, né? Vieram primeiro a família do seu Tameiros, depois vieram os Krembel, depois vieram Wellendorf, Zur, vieram Armbrust e várias outras famílias que foram se juntando, né? E aí, então, nesse período, ele ficou como referência de muitas famílias que ainda trabalhavam nas Sete Quedas, saíam de lá e se estabeleciam aqui. Em alemão se fala Friedburg, né? E eles escolheram esse nome porque Friedburg em alemão significa Castelo da Paz, por causa, vamos dizer assim, da harmonia que havia entre eles, da comunhão, da ajuda mútua, né, que eles tinham entre eles, de um cooperar com o outro, um ajudar o outro. Eles viviam isso. Tem algumas famílias suíças que se estabeleceram, na época prussianos, que eram mais do lado, vamos dizer, da Dinamarca, dessa parte, alguns austríacos por meio, né? Mas a grande maioria, cerca de, vamos dizer, 90%, eram alemães. Em dezembro de 1878, eles se juntaram, né, algumas famílias, alguns membros dessas famílias, e decidiram pela construção e formação de uma escola. E aí foi dado a largada, vamos dizer assim, em janeiro de 1879.
adquiriram esse pedaço de terra aqui onde a gente está, né? Uma parte do sítio do seu Nicolau Krembel, uma outra parte do sítio do seu Carlos Wellendorf, que venderam um pedacinho cada um do seu sítio, e aqui então eles estabeleceram e construíram, nesse período de janeiro a outubro de 1879, o prédio da escola alemã de Friburgo na época. Ela funcionou desde lá de 1879 até 1998 ininterruptamente. Mas aí parou porque na época o que era governador do estado de São Paulo, ele baixou uma lei, um decreto que extinguia as escolas rurais, né? E como aqui a gente tinha um convênio com o Estado retirou o convênio. E aí a gente não tinha condições de manter de forma particular, a escola. A sociedade escolar não tem mais o ensino, mas a gente mantém, né, o nosso trabalho aqui hoje, principalmente com o nosso grupo de dança. Nós temos um grupo de dança folclórica, né, chamado Tanzgruppe Friburgo, né, que é Grupo de Danças de Friburgo, que substituiu, vamos dizer assim, essa parte da educação com a dança, mantendo assim a nossa tradição, mantendo assim o folclore, né, mantendo as danças, as festas que a gente faz, gira hoje em torno do grupo de danças que a gente tem. A maioria dos imigrantes alemães eram protestantes, né, de origem luterana, na Alemanha, e vieram para cá e trouxeram na sua bagagem a fé deles, né? E aí, por todo esse tempo, desde que eles chegaram no Brasil até 1880, eles não foram assistidos pela igreja porque ainda não havia pastor luterano na região, não tinha, né? Era mais sul do país e alguma coisa ainda em Rio Claro, que é uma comunidade alemã mais velha que a gente, que nós aqui. Mas aí, então, em 26 de março de 1880, aqui veio pela primeira vez um pastor luterano visitar eles, né? E aí então foi oficializado o primeiro culto luterano feito por um pastor luterano no dia 26 de março de 1880, que foi o pastor Johann Jakob Zink, que se estabeleceu depois em Campinas. Ele fundou escolas em Campinas, tudo, teve uma grande trajetória na área de ensino em Campinas e faleceu e está sepultado no Cemitério da Saudade aqui em Campinas. De 1880 até 1933, os cultos eram feitos aqui nesse salão, né? Eles não tinham construído ainda uma igreja, né? Acho que até por questões financeiras e tudo mais. Mas daí, em 1932, o próprio grupo decide pela construção de um templo. Aí a própria sociedade escolar aqui cede uma parte aqui do terreno, né, aqui dentro mesmo, e aí então eles decidem construir a igreja em 1932. Mas daí, por causa da Revolução na época, né, precisaram abortar toda a história, mas aí, em 1933 lança-se a pedra fundamental da igreja, em julho de 1933, e depois, em abril de 1934, é inaugurada o nosso templo que a gente tem até hoje. Quando falecia alguém aqui, nessa época, vamos dizer aí, de 1861, quando eles começaram a chegar aqui, até 1880, eles tinham que, se falecesse alguém, levar para Campinas, para sepultar nesse cemitério. E daqui lá é 35 quilômetros. E como é que levavam um defunto naquela época? Aí eles tinham aqui, quer dizer, a gente ainda tem guardado, um andor que eles faziam, que carregava no ombro o caixão, feito de madeira, esse andor, que colocavam no ombro e levavam essa pessoa falecida daqui até lá no ombro. Em 1880, junto com a fundação da igreja, que a igreja começa de fato a existir por causa da vinda do pastor, eles então decidem também pela construção de um cemitério, né? E aí começa-se todo o trabalho, juntar as famílias e vamos fazer o cemitério, aonde vai, aonde não vai, até que uma família doou um espaço de terra
para que se construísse o cemitério. Na época, eles escolheram o lugar mais alto do bairro, né? Simbolizando assim onde as pessoas iriam ser sepultadas mais perto de Deus, vamos dizer assim. O cemitério só passou de fato a existir a partir de 1886. Todo esse período de 6 anos foi um tempo que eles precisaram correr atrás de muita papelada, de muita burocracia na época. Na época, eles aqui procuraram, né, seu Nicolau Krembel, seu Samuel Krembel, seu Hans Steffen, foram e procuraram na Câmara Municipal Bento Quirino e Francisco Glicério, que eram vereadores, presidente de Câmara, e era a Câmara que tinha esse poder de chancelar, né, a construção desse cemitério. Aí eles foram com ele, a Câmara, meio que os vereadores não quiseram se opor, porque seria um cemitério protestante e não católico, né? Então tinha como é que eu vou dizer assim, uma certa restrição a isso na época. Ela se isentou do negócio. Tipo assim, essa responsabilidade não é minha. Passou a responsabilidade para a Igreja Católica. E no fim foi parar em São Paulo, nas mãos do presidente da província do estado de São Paulo. Esse também se esquivou. E jogou essa incumbência na mão do bispo da época. Só que isso demorou 6 anos. E foram indas e vindas para São Paulo a cavalo. No fim, o bispo aceitou, mas que o cemitério fosse dividido. Que de um lado se sepultasse protestantes, luteranos, e do outro lado os católicos. O cemitério continua ativo, né? A gente tem hoje aproximadamente quase 1.000 pessoas sepultadas nele, entre famílias de alemães e não alemães, né? E a gente ainda sepulta pessoas lá, famílias que ainda têm, né, tem jazigos lá, né? Então sempre quando falece alguém da comunidade, ou que é relacionado aqui com a gente, é sepultado lá. Na época eles fizeram uma festa aqui, em comemoração dos primeiros anos, né, da sociedade escolar, dos primeiros 10 anos da sociedade, e tinha que se buscar uma bandeira que mandaram fazer em Campinas, né? E ninguém queria ir, por causa da febre amarela. Campinas estava de quarentena, fechada, aquela coisa arada toda. E esse meu tataravô, na época, ele falou, não, eu vou buscar. E ele montou a cavalo e foi. Ele buscou a bandeira, trouxeram, fizeram a festa. 5 dias depois da festa, ele foi sepultado. Ele morreu de febre amarela, em 1889. Né? Então, essas são histórias que a gente ouviu, que eles contavam também, né, da época, em relação a essa epidemia. Se a gente for olhar no cemitério, tem várias sepulturas assim, tipo assim, um foi sepultado hoje, outro amanhã, assim, em sequências, tudo dentro dessa época aí da febre amarela, que também assolou a comunidade, né? Não vou falar para você que isso está em livro de história, eu acredito que não. Mas eu vou falar do que eu ouvia na minha casa, né, dos meus avós, que contavam dos seus pais, no caso, dos meus bisavós, né? Por exemplo, a minha bisavó do lado paterno, ela veio da Alemanha com 12 anos. E ela chegou aqui no Brasil em 1887. Ela veio já numa leva depois, né? E aí ela contava para o meu avô, e a gente cresceu ouvindo ele contando essas histórias, que a mãe dele, quando veio de Santos até Campinas, né, numa viagem que demorava quase 7 dias para vir a pé, subir toda a Serra do Mar, aquela coisa arada toda, quando eles chegaram aqui, havia acabado de acontecer, em 1888, a abolição da escravatura. E aí ela contava que eles, quando se estabeleceram por aqui já, eles viam levas de escravos libertos andando pelas estradas sem eira nem beira. Iam, voltavam, dormiam
pela estrada, dormiam num pasto, onde dava certo. Muitos alemães vieram para cá, tipo assim, nós estamos indo para o paraíso. E quando chegou aqui, para mim resumir bem isso, aqui nós temos o discurso do seu Hans Steff, em 1906, que ele fala exatamente isso. Que quando eles chegaram no Brasil, não vieram de braços abertos. Pelo contrário, era muito trabalho, né? Anos a fios trabalhando, os colonos da época, sem nada ganhar, sem nada obter, até conseguirem quitarem as suas dívidas, as suas contas, né? E a grande maioria desses alemães assinaram os seus contratos não aqui no Brasil, eles assinaram lá na Alemanha. Porque havia um escritório aqui do Visconde de Indaiatuba, na Alemanha, recrutando essas famílias. Então, eles já vinham de lá com os contratos assinados. E aí, você chegava aqui, não era nada do que tinham prometido. Eles tinham que trabalhar, já vinham com sabendo que iam ter todo esse tempo, né, de trabalhar dessa forma, né? Aí, o que acontecia? Durante esse tempo, eles também tinham que comer. Plantava-se um pouco, alguma coisa, mas muita coisa tinha que comprar de quem? Não tinha o Carrefour na esquina, né? Tinha a fazenda, a própria venda da fazenda. E aí, por exemplo, se 1 quilo de arroz custasse, vamos supor, R$5, lá se vendia por 20. Então, as contas, em vez de diminuir, aumentavam. Aí, o que eles faziam? Tinha que fazer um adendo de contrato. Aumentava-se por mais 3 anos trabalhando de graça. Então, teve muita família que trabalhou de 5 a 8 anos de graça até conseguir. Aí, quando receberam o primeiro dinheiro, que conseguiram pegar alguma coisa na mão, eles guardaram para poder sair daquela condição. Os antigos feitores de escravos andavam a cavalo por meio dos imigrantes, com um chicote na mão. E de cima do cavalo eles chicotavam os imigrantes para trabalhar mais rápido, para o serviço render. Então, e eles não tinham, ou era adulto, ou era homem, ou era mulher, ou era criança, não importava. Se tivesse na frente, tomava chicotada e eles instigando para que se trabalhasse mais e mais e mais. A gente tem aí um bom número de pessoas ainda que frequentam, que são esses descendentes, né, de imigrantes aqui na nossa colônia. Então a colônia alemã tem essa importância também na formação, né, da cidade como um todo, do trabalho, né, na cidade de Campinas, né, na formação da cidade. Eles vieram trazendo bandas, trazendo um monte de coisa. Tanto é que em 1878, Dom Pedro foi uma das primeiras vezes que esteve a Campinas, já tinha banda ítalo-brasileira tocando em homenagem a Dom Pedro. Eles eram mercadores, né? Eles traziam as coisas para vender, médicos, tinha alguns médicos, né? Então eles trabalharam aqui antes da grande leva de imigrantes virem para o Brasil. E se dirigiram para Sousas e Joaquim Gídio. Foi o primeiro núcleo de italianos em Campinas. Depois, como eles eram naturalmente muito maltratados, né, na terra, etc., vieram para a cidade e contribuíram enormemente para o desenvolvimento da cidade. Desde 1861, que foi a unificação, ela teve muitos altos e baixos. O Vêneto era a região mais rica da Itália, mas o que eles passavam na Itália, fome, eles até tinham o dinheiro, mas eles não tinham o que comprar por causa de invernos rigorosos, eles não sabiam como, mesmo morando lá muito tempo, o inverno para eles era muito difícil, eles perdiam lavouras, a chuva, muita geada, então eles já tinham, eles não sabiam como lidar com isso. O governo brasileiro se aproveitou disso
e soube do que se passava na Europa, principalmente na Itália, e mandava portadores lá na Itália dizer que se eles viessem trabalhar aqui na lavoura, que eles teriam casa, que eles seguiriam a religião, que os filhos teriam escolas para estudar dentro das próprias fazendas. E essa, vamos dizer assim, concorrência desleal, essa propaganda enganosa, fez com que muitos imigrantes, muitos italianos principalmente, viessem para o Brasil. A grande massa de imigrantes chegou aqui no Brasil na década de 1889, bem na época da febre amarela. O que o governo fez? Ele se preocupou com a colheita das fazendas de café. Ele não se preocupou com os escravos que estavam saindo e os imigrantes que estavam chegando. Ele se preocupou justamente com as fazendas. Eles chegavam na hospedaria em São Paulo, lá no Brás, e lá já tinha um capataz da fazenda. Quando o barão não comprava o lote todo que chegava do navio, a maioria vinha já colocado para as fazendas, mas tinha alguns capatazes que iam até a hospedaria em São Paulo para escolher os imigrantes. Como que eles escolhiam? Eles olhavam a orelha, o ouvido, abriam a boca, que nem se você estivesse comprando um animal que fosse trabalhado arado para você na fazenda. As senzalas foram adaptadas por os italianos morarem. Só que os italianos não viviam como os escravos foram obrigados a viverem dentro das fazendas. Nas senzalas, todas as famílias junto, tudo ali num lugar só. Os italianos estavam acostumados com casas, eles tinham as casas deles, as camas. E quando eles chegaram, eles entraram nas fazendas, eles começaram a notar que aquela história tinha sido mentira. E os capatazes e os filhos dos próprios barões tentaram fazer com as italianas o que os faziam com as escravas. Então, só que eles não conseguiram fazer isso. Então, a gente nas pesquisas, você vai lendo, teve um capataz que tentou estuprar uma menina pequena de 4, 5 anos, o pai pegou essa criança, saiu, mas ele não podia reclamar para o chefe da polícia, porque o chefe da polícia era amigo do barão. Muitas famílias italianas, mesmo as que vieram aqui para o Brasil, para Campinas, passaram, quando os maridos conseguiram sair das fazendas, elas tinham dinheiro guardado para ceder para o marido montar alguma coisa. O governo subsidiava a vinda deles, mas a maioria, os barões é que traziam, os barões é que iam buscar, os barões... Até Campinas tentou ter na fábrica dos irmãos Bierenbach, ali perto do Cambuí, ali, fazer uma hospedaria para os imigrantes, mas como eles já vinham direto para as fazendas, então não teve necessidade de fazer esse tipo de hospedaria que nem tinha em São Paulo. Havia realmente um plano para se construir a hospedaria dos imigrantes, porque naturalmente Campinas estava numa fase de grande desenvolvimento, sobretudo a partir de 1870, que o professor José Roberto Amaral Lapa, que é a modernidade de Campinas, os anos 70. Por quê? Porque houve o predomínio das ferrovias, Paulista e Mugiana, que trouxeram muitos imigrantes para cá, né? O próprio desenvolvimento da imigração, sobretudo italiana e alemã, dessa época aí, né? Quer dizer, tudo isso enriqueceu naturalmente a cidade, que foi um polo de desenvolvimento cafeeiro, não é? Campinas começou a produzir muito café, surgindo naturalmente uma aristocracia ligada à terra,
os famosos barões do café, Barão de Itapura, Barão de Jaguara, não é? Tantos outros. Então, formou-se uma elite cafeeira. Campinas, a meca do café, né? A meca dos imigrantes, grande desenvolvimento urbano, não é? Isso naturalmente atrai os imigrantes. E seria de bom alvitre que nós tivéssemos uma hospedaria de imigrantes. E chegou a ser construído nas imediações da Vila Industrial. Não deu certo, não deu certo. Problemas políticos de todo o naipe que havia aqui na região de Campinas. É o período em que o governo de São Paulo tem uma política de estimular a imigração de europeus, de trabalhadores europeus, né? Obviamente que isso tem a ver, né, com o próprio processo de abolição da escravidão, processo de segregação racial dos ex-escravos, né, porque na verdade eles eram mão de obra, poderiam trabalhar, mas enfim, né, em função do próprio contexto da escravidão e do próprio processo de abolição da escravidão, que foi dar nenhum direito para essas pessoas, né, obviamente, e por uma visão que os fazendeiros, enfim, que a elite tinha, né, que era uma visão racialista mesmo, racial, né, quer dizer, a ideia de trazer o europeu branco, né, para trabalhar. Então, quer dizer, houve essa política imigrantista que, enfim, passou a ser uma política oficial do Estado, né, está dentro de uma visão racista, enfim, né, de privilegiar o trabalhador branco europeu como uma forma de, né, como uma espécie de, uma projeção de que é um trabalhador superior, mais capaz, etc, né, por conta do racismo que segregou a população negra que foi libertada a partir de 1888, né? A gente tem essa notícia de que houve uma hospedaria provisória no Largo Santa Cruz, né? E esse documento, esse livro, né, ele comprova que de fato existiu essa hospedaria provisória, né? Ele tem os registros de pessoas chegando, né? Você vê que são registros realmente só dos maridos, né, dos homens, mas certamente eles têm as famílias, porque tem ali o número de filhos, etc. Certamente a família está junto. Você tinha a ferrovia que vem aqui a Paulista, que é em 1872, né? Já tinha muitos anos antes, já 20 anos antes tinha sido implantado, e daqui para o interior, né, a via férrea. Então você vinha com muitos imigrantes que vinha em quantidade, então precisava ter um local para recebê-los, para hospedá-los e direcionar os locais, mesmo as fazendas de Campinas, porque na verdade é importante dizer, naquele período Campinas era o maior produtor de café, o maior município da província, ou do estado, né? Naquele momento já estado de São Paulo, né? É o comecinho da República, era o maior produtor de café do estado, né? Então, quer dizer, muitas fazendas aqui em Campinas, se observa no livro, né? Absorvem aqui mesmo. Como não havia hospedaria, então o que acontece? Os imigrantes iam até o Brás, na hospedaria, depois eles iam para Campinas. E na estação, os imigrantes eram distribuídos. Então era muito comum os barões do café, por exemplo, irem para a estação. O próprio Visconde de Indaiatuba, ele arregimentou ali muitos imigrantes. Como Campinas era uma cidade muito rica de ferrovias, de armazéns de café, de pequenas indústrias, naturalmente, ela se agigantou. Mas, infelizmente, não é, houve a questão da febre amarela, né? Houve a questão da febre amarela dizimando a maior parte da população. Segundo alguns historiadores, Campinas deveria ser a capital da província de São Paulo. Província de São Paulo. Então, isso realmente foi um desastre para a cidade. Campinas somente vai se ressurgir nos anos 10. Nos anos 20 do século XX. Em 1920, o governo italiano baixou um decreto proibindo que viessem imigrantes para o Brasil. Porque as famílias que ficavam lá, poucas cartas chegavam. E numa delas estava escrito para uma família que era preferível estar numa prisão na Itália
do que numa fazenda de café no Brasil. Então tudo isso foi chegando no governo italiano e ele baixou um decreto dizendo que só poderiam vir para o Brasil se a família estivesse aqui e chamasse alguém da Itália para vir. Fora disso, então foi aí que terminou realmente de voltar imigrantes, de chegar imigrantes para trabalhar nas fazendas no Brasil. De 1866 até 1890, a cidade de Santa Bárbara do Oeste recebeu muitas famílias de imigrantes confederados, né, do sul dos Estados Unidos, que vêm para cá e se instalam em Santa Bárbara do Oeste, porque, segundo diziam na época, era a cidade que mais parecia lá com Alabama, nos Estados Unidos. Em 1875 inaugura-se em Americana a estação ferroviária, e muitos deles vão morar ao lado da estação ferroviária, né? E a presença desses americanos vão ser chamada de Vila Americana, por causa dos americanos, né? Que é a origem da cidade americana. Cerca de 10 mil imigrantes americanos. Então a relação com Campinas tem a ver com o Colégio Internacional, que foi inaugurado aqui em 1869 para atender essas famílias ou os filhos desses imigrantes que moravam em Santa Bárbara do Oeste. Eduardo Lane vem para cá, junto com o George Morton, para trabalhar, para dar uma assistência espiritual e educacional a esses filhos imigrantes, né? A presença maciça desses imigrantes americanos em Santa Bárbara do Oeste faz com que a missão do Sul, missão presbiteriana, envie para cá 2 missionários para trabalhar estritamente com esses confederados, que é o reverendo George Morton e Eduardo Lane, que vão fincar estaca aqui em Campinas e vão organizar, então, o famoso Colégio Internacional. E tanto o Colégio Internacional, em 1869, e o Colégio Mackenzie, em São Paulo, em 1870, trazem algo novo na didática, trazem uma proposta diferente na pedagogia, né? Começam, por exemplo, a formar classes mistas, de masculinos com femininos, antes era separado, né, e tudo. Então, são colégios que vão inovar na questão da pedagogia, da didática, não é? Trazendo elementos novos na pedagogia, no ensino da criança, mas a marca registrada era a composição de salas mistas, de sexos masculinos com femininos juntos. Até então, a menina ficava separada dos meninos, né? Então, o Colégio Internacional e o Colégio Mackenzie, em 1870, surge a partir de classes infantis mistas, né? De meninos com meninas juntos ali. E só saiu de Campinas por causa da epidemia de febre amarela, que fez com que, então, os missionários americanos ali pensassem, então, nós precisamos sair daqui. Aí foram para Lavras, no sudoeste de Minas Gerais, né, que está lá até hoje, que é hoje o Colégio Gammon, que está lá até hoje, né. Eduardo Lane não foi para Lavras, ficou aqui para cuidar de suas ovelhas e das pessoas que estavam morrendo. A igreja aqui, presbiteriana de Campinas, ela data de 1870, a mesma data da igreja lá, certo? Havia presbiterianos aqui que não tinham ligação nenhuma com o movimento migratório, né? Mas lá a igreja presbiteriana ela é formada a partir da presença maciça dessas famílias que vêm para o Brasil, né? Eles vieram para Vale do Rio Doce, Altamira, no Pará, e aqui resolvem ficar aqui num ato heróico, bonito, né? Fantástico, de um pastor que não abandonou as suas ovelhas, né? Preferiu ficar em Campinas, né? Então, o local, nós estamos hoje aqui, o prédio aqui, leva o nome dele, edifício Eduardo Lane, e é um reconhecimento a esse nome do passado, tão bonito, com um lastro com o nosso presente hoje bonito, né? De uma postura de alguém que não fugiu, ficou do lado das suas ovelhas, preferiu morrer aqui em Campinas
e cumprir a sua função pastoral, missionário aqui em Campinas, mas também para tentar dar uma assistência espiritual ao pessoal que está na cidade vizinha, né? Nós estamos falando de uma época que hoje a gente está aqui há 25 minutos, está em Santa Bárbara do Oeste. Naquela época era totalmente diferente, né? Mas eram cidades vizinhas, né? E aqui em Campinas começa a se formar uma comunidade presbiteriana muito forte, né? E lógico, eu vejo sim ligação com a presença desses imigrantes. Hoje o Colégio Internacional de Campinas é o Instituto Gamo, está lá em Lavras. O embrião foi aqui. Lá ele se desenvolveu a partir de uma questão da febre amarela que acabou a alternativa, né, por medo, enfim, acabou migrando para lá. O seminário presbiteriano não tem, assim, ele é de 1888, vem lá primeiro vai para Friburgo, no Rio de Janeiro, depois vai para São Paulo, depois vem para Campinas, num terreno que foi doado pela família Lane, né? Esse terreno aqui, tanto o terreno aqui do seminário quanto do Mackenzie aqui, ele foi totalmente doado pela família do Eduardo Lane. Os missionários sempre viram Campinas como uma cidade estratégica, né? Era Rio de Janeiro, São Paulo, você tem a presença desses americanos aqui na cidade vizinha, acaba justificando, sim, a presença dos missionários que vêm do Sul em Campinas. Então, Campinas sempre foi vista como uma cidade estratégica do ponto de vista da missão da igreja, para evangelizar o interior do estado de São Paulo, né? E aí aqui a presença presbiteriana a partir do seminário acabou se consolidando e sendo um polo assim, de radiação da fé reformada de vertente presbiteriana, né? O agente consular de Portugal em Campinas, que era o Ferreira Novo, ele viu a necessidade de fundar uma entidade que pudesse atender essa vinda dos portugueses. A sociedade passou a fazer o serviço que estava previsto, atender as pessoas, encaixar, só que aí eles viram que precisava mais de alguma coisa. Campinas não tinha hospital. Então o anseio era fazer um hospital. Aí surgiu a ideia de fazer o hospital. Tinha um hospital da Irmandade, né, que era a Casa de Misericórdia. O nome era bem esse mesmo, Misericórdia. Então eles queriam fazer um hospital que atendesse as famílias portuguesas e também a comunidade de Campinas. Em 1873 eles começaram a inaugurar a sociedade e começaram a fazer eventos, leilões, né, saraus, reuniões dançantes para ganhar recurso para fazer um hospital. Então ela veio com o marido, conheceu o hospital, Campinas, né, o Instituto Agronômico, que já existia, e ela viu aqui na frente essa praça, né, na verdade era um campo. E a sociedade também pediu, como era uma área meio abandonada, pediu para a Câmara, e a Câmara cedeu essa outra quadra aqui na frente. E nessa quadra ficou sendo o Largo Camões. Ela veio antes e depois ele veio para fazer a visita também ao Instituto Agronômico. Eles gostavam muito de botânica, né? O primeiro diretor jurídico foi Campos Salles, que foi presidente depois, né? Mário Gatti era italiano, ele não era português. Então, Mário Gatti veio para o Brasil também nessa leva de Santos para cá, desembarcou em Santos, veio para Campinas clinicar na beneficência. Então, ele passou alguns anos clinicando e ele achou interessante a forma como a beneficência foi criada, né? Então, com o molde nessa mesmo estatuto da beneficência, ele reuniu os amigos italianos e falou, vamos fazer o grupo italiano também. Aí foi criado o Círculo Italiano Unite, que vem a ser a casa de saúde, né? Em 1908 foi a primeira leva
dos japoneses que saíram do porto de Kobe e vieram para Santos. E vieram porque o Japão estava vivendo um período muito crítico, superpopulação, porque o Japão é um arquipélago pequeno, um pouco maior que o estado de São Paulo, e tinha uma população muito grande, e foi no período do imperador Meiji que mudou toda a estrutura do Japão, que era de um país feudal. Ele começou a modernizar e trouxe muitas mudanças. Então, muita gente que morava na zona rural foi para a cidade, porque os impostos da classe camponesa eram muito altos e teve uma grande miséria. Antes, eles já tinham ido primeiro para o Havaí, que é bem próximo, tinham ido já para a Austrália, para Ilhas Guam, para o México, para o Peru. A primeira leva, que foi em 1908, que vieram 700 e tantas pessoas, 165 famílias, foram mandados para o interior do estado. Agora, aqui em Campinas, tinha uma fazenda chamada Floresta, que falam que era em Indaiatuba, mas não é ainda, deve ser Itu, coisa assim, que ela tinha muito fazendeiro rico, né, em Itu. Era a linha ituana. Então, eles ficaram lá, mas tem muito pouco registro. Em Campinas, é a partir de 1918, que era um grupo de Okinawa, uma província mais ao sul, né, do Japão. Eles estiveram, eram 24 famílias, passaram por aqui também, mas não se fixaram, foram mais também para o interior. Muitos okinawanos trabalharam em estrada de ferro lá no Mato Grosso. E a notícia maior que a gente tem aqui é da família Ira, que é bem antiga, Gusikuda, Hirota, coisa assim. Mas a gente pode falar de uma comunidade, que você quer dizer, japonesa, imigração japonesa em Campinas, de fato, que cresceu e que ficou muito conhecida, foi só depois da guerra. O que contribuiu muito para que os japoneses conhecessem Campinas foi a fazenda Tozan, a Monte Deste, né? Em 1927, mas aquela não era de imigrantes, foi um projeto empresarial. A família Iwasaki, que é a fundadora do conglomerado Mitsubishi, que agora, né, nossa, alcança tudo. Eles estavam também nessa época já com algum poder no Japão. A família Mitsubishi o grupo Mitsubishi da família Iwasaki estava assim crescendo muito, e eles viram o Brasil como um investimento. Então eles compraram uma fazenda já formada de café em 1927. E mandou um engenheiro agrônomo japonês para administrar tudo isso. E então os japoneses que moravam já no Brasil sabiam que em Campinas tinha essa fazenda Tozan. Voltou agora o proprietário, resolveu voltar ao nome original. E ele era Toru Iwasaki. Em 94, ele foi o primeiro e o único elemento da família Iwasaki que veio para o Brasil, gostou e quis ficar. Temos aqui em Campinas, as pessoas vieram mesmo para trabalhar na roça. Mas, principalmente por causa da educação dos filhos e a proximidade com a escola, teve muitas famílias que resolveram vir para a cidade. Então, são os comerciantes, eles compravam um bar, principalmente nas imediações do mercado, eles tinham então uma banquinha de pastel, lavanderia. E o que mais que eles faziam? Os primeiros comerciantes eram... teve até uma fábrica de balas, Aoki, na Vila Industrial. Naquele tempo era muito longe, né? Era realmente um sítio. A Fazenda Santa Genebra, tudo lá perto, onde agora o IAC. Eles vieram e
plantaram hortaliças, plantavam tomate principalmente, e eles, então, havia aquele grupo, e havia o grupo também que trabalhava no mercado e que morava também nas imediações do mercado, que era produzido e escoado dentro do mercado. Aqui em Campinas nós temos 5 grandes comunidades japonesas. Os primeiros imigrantes de Campinas foram os okinawanos, e eles têm até hoje uma sede aqui no Jardim Eulina. Eles são também, além da cultura japonesa, eles têm uma cultura muito típica deles, né? Então, mesmo para nós japoneses, é um conhecimento extra, porque eles têm a cultura própria deles e também tem umas comidas diferentes, umas danças muito bonitas. Então, tem a Okinawa, que até hoje eles praticam lá muito futebol. O primeiro que foi de Tozan, né, que era a fazenda, mas a fazenda Tozan vendeu parte das suas terras para uns pequenos lavradores e que formaram a associação da colônia Tozan. Então muita gente confunde, acha que a colônia Tozan seria a fazenda Tozan, é totalmente diferente, sabe? É o rico e os pequenos proprietários, né? Então tinha a associação de japoneses da colônia Tozan. Quando fala colônia, você imagina, né, uma comunidade japonesa. Então vamos falar colônia. Uma aqui em Pedra Branca, quando pega a estrada, como chama? A rodovia Santos Dumont? Sim. Do lado esquerdo. Tem a Pedra Branca também, que formou uma comunidade de lavradores e que eles também plantavam tomate, hortifruti, principalmente agora é por causa de frutas. A goiaba deles é exportada, então continua e tem também sua sede. Tá. E também tem... Aquela parte hoje ainda é Campinas ou hoje é Campinas ainda? É Campinas ainda. É na divisa, mas é Campinas. É antes da rodovia Bandeirantes, do lado, indo daqui, né, para ainda do lado esquerdo. Tá. Depois tem a comunidade de Tozan, Pedra Branca, Macuco, que é, na verdade, na estrada, lá da beira da Anhanguera, que lá já seria Valinhos, mas a vida toda dele girou também com a comunidade de Campinas. Como a sede era lá perto do mercado, e o pessoal, a vida girava em torno do mercado, então eles fundaram essa sede, lá onde atualmente é o supermercado Açaí, mas era uma ruína estreita, cenário, tudo, e eles, nessa coisa de urbanização, teve que ser, como fala, destruíram tudo, né, para abrir a avenida, e eles ficaram sem sede. Então, por isso que compraram aqui, e com o tempo que foi crescendo. Muitas pessoas que pertenciam também à comunidade de Pedra Branca, eles também eram sócios do Nipo, são ainda, porque tem os dele na comunidade Pedra Branca, é um sítio, está ficando cidade agora lá, né? Mas eles também frequentavam o Nipo. Quando a Câmara institui datas comemorativas em homenagem a essas colônias, vamos dizer assim, de imigrantes, é uma forma de primeiro você reconhecer e deixar cravado também na história que esses imigrantes, depois seus descendentes, ajudaram a transformar Campinas na cidade que é hoje. Primeiro, uma cidade hospitaleira, né? A gente recebe a todos de braços abertos, né? A convivência, até a miscigenação que isso propiciou de culturas. Hoje os hábitos da cultura campineira têm um pouco de tudo, né? Seja da influência italiana, japonesa, portuguesa, espanhola, alemã, árabe. Isso faz a riqueza do nosso povo. Fortalecer, obviamente, esses vínculos, homenagear os ancestrais e dar conhecimento para o resto da cidade o que cada comunidade, né, deu de contribuição e contribui até hoje com a nossa cidade.